Descubra como ativar a armadura divina e superar todos os ataques do inimigo em 3 passos sagrados. Era uma manhã ensolarada em Minas Gerais, mas a paz que costumava reinar na pequena cidade estava sendo ameaçada por forças invisíveis. Maria, uma mulher de fé inabalável e conhecida por sua devoção, percebeu que algo muito sério estava acontecendo. Enquanto organizava as flores de papel que adornavam o altar da capela, ouviu sussurros de angústia vindos dos vizinhos. Pesadelos se tornaram comuns, brigas familiares brotavam como ervas daninhas e doenças misteriosas corriam soltas. O medo foi como um incêndio na palha seca, consumindo a fé das pessoas e causando ondas de desespero. Maria, porém, não era do tipo que se deixava abater. No fundo de seu coração, sentiu a urgência de levantar sua voz ao céu. É hora de ativar a armadura divina, pensou ela, lembrando das palavras poderosas de Efésios 6:11. Com o espírito aguçado e a determinação crescendo, decidiu reunir seus filhos ao redor da mesa. Era momento de clamor e intercessão. Enquanto sua nora, anticética, se unia com hesitação, Maria clamou fervorosamente a São Miguel Arcanjo, criando uma atmosfera que fervia com energia espiritual. O seguinte dia trouxe uma ousadia inexplicável. Maria organizou uma vigília de oração na capela e o povo respondeu ao chamado como se um sopro divino os guiasse. Os bancos ficaram lotados e a congregação se uniu em súplicas ao Senhor. Cada clamor ecoava como um trovão no céu e a presença de Deus se fazia palpável. Maria, em meio à adoração, sentia lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Não de tristeza, mas de um profundo sentimento de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. A fé coletiva pulsava como um coração vibrante, enquanto o Espírito Santo dançava entre eles. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A adoração recomeçou fervorosamente. Maria sentiu uma eletricidade no ar, como se as nuvens de incerteza estivessem prestes a se dissipar. E nesse momento de intenso fervor, um homem que muitos conheciam como desenganado pelos médicos entrou na igreja, seus olhos transbordando desespero, mas uma luz de esperança ainda brilhava. O murmúrio na congregação se intensificou e as expressões de temor se misturaram à expectativa. O que Maria testemunhou naquela noite seria um marco na história da cidade. Enquanto as orações subiam aos céus, uma onda de poder tomou conta da capela. A luz parecia se intensificar, e um sentimento de paz envolveu a todos ali presentes. Mas a pergunta intrigante ainda ecoava na mente de Maria. Será que a armadura divina a protegeria de não só ataques externos, mas também das dúvidas internas que a assombravam, com a segunda onda de rumores já começando a circular pela cidade? O vento soprava suave, carregando a fragrância das flores, e ao mesmo tempo um ar de expectativa. Maria olhou em volta, reconhecendo os rostos inquietos de amigos e vizinhos, alguns com olhares cheios de esperança, outros ainda espremidos pelo desespero. Dentro dela, algo estava crescendo, um impulso quase indomável. A capela era um verdadeiro refúgio, um local sagrado onde cada oração parecia ressoar nos céus. Ao Senhor nosso Deus, clamamos e Ele nos ouve. Maria exclamou, seu coração pulsando em sintonia com as vozes ao seu redor. Os murmúrios de preocupação começaram a se transformar em clamor poderoso.
Nos rostos de sua comunidade, a certeza de que estavam unidos em fé iluminava ainda mais a situação. Quando o homem desenganado pelos médicos sentou-se no banco da frente, havia uma tensão palpável no ar. Ao seu lado, Maria notou sua nora, que antes relutava. Agora segurava firme a mão de seu filho, os olhos fixos na figura do homem. Ele tinha uma expressão que falava mais que 1000 palavras. O clamor na capela tornou-se ainda mais intenso, com as palavras se entrelaçando como se um novo hino de esperança estivesse sendo construído. Uma estrela de luz parecia brilhar sobre o altar, e o Espírito Santo começava a manifestar-se de maneira extraordinária. As orações fervorosas subiam, e junto delas, a fé dos presentes começava a incendiar o ambiente. Maria, em um momento de inspiração, decidiu compartilhar suas compreensões sobre a armadura divina. Amados irmãos, para ativar a armadura, precisamos estar vestidos com a verdade, a justiça e a paz. Precisamos unir nossas vozes em adoração e nossa fé em ação. Naquele instante, a congregação ecoou seus sentimentos. Amém. Subiu como um bálsamo, e uma onda de encorajamento tomou conta deles. E assim, em meio a orações e canções emocionantes, a presença de Deus se tornava cada vez mais palpável. Os corações de muitos se transformaram, enquanto dúvidas e medos começavam a se dissipar como a fumaça. A fé coletiva se manifestava de maneira tangível, como se aquela noite fosse de fato um divisor de águas. Então, à medida que as vozes se elevavam, algo especial aconteceu. O homem que antes parecia tão desolado começou a se mover. Com lágrimas nos olhos, ele sentou-se ereto e, em um clamor sincero, disse: Eu creio que o Senhor pode me curar. A sensação instantânea foi como uma explosão de luz, e os ânimos na capela foram elevados ao máximo. Mas ainda em meio a esta explosão de esperança, Maria se lembrou das dúvidas que a assombravam. Como poderia sua fé ser suficiente para todos? O peso da responsabilidade começava a apertar seu coração. Seria mesmo possível que a armadura divina a protegeria também das incertezas e inseguranças que estavam surgindo em sua mente? Seria essa a transformação que tanto se desejava para a cidade? Enquanto esses pensamentos fervilhavam, um silêncio reverente se instaurou. A presença do Senhor parecia se intensificar, mas uma nova onda de murmúrios começou a circular entre as pessoas que não podiam mais ver o caminho à frente. A tensão crescia, e Maria percebeu que um novo desafio estava prestes a se revelar. O que mais a armadura divina poderia guardar para ela e para sua comunidade? Que outras batalhas precisariam ser enfrentadas? Haveria respostas para as dúvidas que pairavam no ar? As próximas horas prometiam ser fascinantes, e ela estava prestes a descobrir que a verdadeira ativação da fé poderia mudar tudo. A atmosfera estava carregada, como uma palete de pastéis de nuvens prestes a despejar chuva em uma terra sedenta. Maria sentia um misto de expectativa e temor, uma inquietação dentro de si que a fazia andar de um lado para o outro, mesmo que lentamente, como se cada passo pesasse em seu coração. Os murmúrios da congregação ecoavam em seus ouvidos, mas as palavras pareciam se misturar com suas próprias dúvidas. Em um canto da capela, um grupo de jovens começava a orar em voz alta, suas vozes acendendo como flechas ao céu. Maria olhou para eles e uma chama de esperança acendeu em seu coração. A união deles, a comunhão em fé, parecia melhorar o ar ao redor. Deus está aqui, simplesmente onde há fé, ela murmurou para si mesma. Então, lembrando-se da armadura divina, suscitou um pensamento poderoso. A mesma armadura que poderia envolver a todos não seria suficiente para protegê-la de sua própria insegurança. Ela fechou os olhos, sentindo a batida de seu coração ressoar contra a verdade que não poderia ser ignorada.
A fé era para todos, não apenas para aqueles que tinham respostas. Senhor, cobre-me com a tua paz, implorou Maria, sentindo que algo mudava naquele momento. Foi como se uma corrente de amor e luz começasse a fluir através dela, tocando seu espírito e aquecendo sua alma. A pressão nas suas costas parecia desaparecer e, em vez disso, uma leveza a envolvia. A congregação começou a se reunir em torno do homem que acreditava na cura. Os olhares se cruzaram e os sorrisos começaram a aparecer, como se uma corrente de amor unisse todos os presentes de uma forma inédita. Cada um ali parecia perceber que aquele momento era maior do que suas vidas individuais. Era uma convocação à fé estampada naqueles olhares esperançosos. Temos um Deus que opera milagres, exclamou um dos mais velhos com uma voz repleta de sabedoria e fervor. Os outros, em resposta, assentiram e começaram a aplaudir, clamando juntos por cura e libertação. Maria sentiu a eletricidade da presença divina, e então uma nova ideia a golpeou como um relâmpago. É hora de compartilhar a armadura. Com essa decisão em mente, levantou as mãos e começou a falar. Meus irmãos e irmãs, nós não podemos apenas estar cobertos com a armadura divina. Precisamos nos empenhar em ajudar uns aos outros a vesti-la. Vamos começar a clamar uns pelos outros. Vamos nos levantar. As palavras de Maria tocaram os corações. Ali, a capela se transformou em um campo de batalha espiritual. As vozes se elevaram em uníssono, cada clamor mais forte que o outro. A fé crescia e, com ela, aumentava a expectativa de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Deus não se esquiva da dor. Ele transforma a tristeza em alegria. Se ele fez isso por mim, poderá fazer por vocês. Gritou um homem do meio da multidão, enquanto lágrimas escorriam de seu rosto. Os ânimos se elevaram ainda mais, e o ambiente parecia vibrar, pulsando com a força de um exército unificado pela fé. Em meio ao clamor, algo mágico começou a acontecer. Luzes brilhantes e suaves dançavam ao redor do altar, como se os próprios anjos descessem para se juntar às orações. A congregação, agora em reverência, permaneceu com os olhos fixos nessa visão. Maria, com os olhos brilhando de emoção, não pôde deixar de pensar no poder que aquele momento tinha. Preparados para a transformação, ela sussurrou, sentindo que o maior teste ainda estava por vir. Nesse instante, um profundo silêncio tomou conta do ambiente, e os corações dos presentes estavam prontos para receber o que Deus prepararia a seguir. O que mais Deus estivesse para revelar naquele instante de poder espiritual seria um milagre, uma libertação, ou um novo desafio que exigiria ainda mais fé. Maria parecia acreditar que, ao ativar a armadura, a verdadeira batalha estava apenas começando. Maria segurou seu fôlego, enquanto a luz que dançava no altar parecia pulsar no ritmo de seu coração. Havia algo naquela atmosfera que ressoava com a essência do divino, algo que estava prestes a se revelar, e ela mal podia conter a expectativa. As vozes da congregação se entrelaçavam, formando um coro poderoso de adoração e determinação. Senhor, fortalece a nossa fé, clamou uma mulher à frente, com olhos cheios de fervor. O eco de sua súplica reverberou na capela, como se cada palavra fosse um tijolo construindo uma fortaleza espiritual. Maria sentia como se essa fortaleza estivesse sendo erguida ao seu redor, protegendo todos os presentes de qualquer temor. Uma brisa suave começou a soprar por entre os fiéis, trazendo um aroma doce de flores, como se as próprias portas do céu estivessem sendo abertas. Era um sinal, um chamado para confiar além da dúvida, para acreditar além da lógica. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de muitos ali, de gratidão, esperança e uma nova compreensão da presença de Deus. Vamos juntos declarar,
exclamou Maria, tomando coragem. Vamos oferecer nossa fé como um sacrifício de louvor e agradar ao Senhor. Ele está aqui para nos ouvir. A cada palavra, a intensidade aumentava. A congregação começou a clamar ainda mais alto, derramando suas petições com fervor e ousadia. E Maria percebeu que ali, naquele momento, cada dor, cada lágrima e cada anseio estavam sendo entregues ao Pai. O som era como uma tempestade de fé que se elevava aos céus. Lágrimas de alegria se misturavam a risos de liberdade. Não havia mais espaço para a insegurança, e a presença de Deus se tornava palpável. Foi então que Maria viu. Uma sombra se movia perante o altar e uma figura se destacou na luz. Um homem de mãos levantadas, com um semblante sereno e confiança radiante. Ele se aproximava e Maria sentiu um frio na barriga. Eu sou um mensageiro da esperança, disse a figura com uma voz que parecia transcender o espaço. A armadura que buscas já está em vocês. Estava adormecida, mas agora, com fé unida, estendem-se as mãos para vesti-la. Maria, inspirada, sentiu a urgência de compartilhar a mensagem. Era a confirmação que precisava. A armadura não era apenas uma proteção, mas um chamado à ação. Uma expressão da união e do poder conjunto. Levante-se, meu irmão, veste-te da armadura. Em cada um de nós ela se torna mais forte. As palavras ecoaram, e um terremoto espiritual parecia acontecer no coração da congregação. Cada um começou a levantar as mãos, um gesto de entrega e união. O espírito de adoração misturava-se com a expectativa. Então, uma explosão de luz irrompeu no altar, e todos os olhares se voltaram para o centro daquela manifestação. Algo estava para acontecer. Maria sentiu uma confiança avassaladora. O clima mudara. A presença de Deus não estava apenas flutuando, ela estava se movendo, transformando, criando. Quais promessas seriam cumpridas nesse instante? Que milagres iriam se desenrolar naquela capela? Preparem-se para a mudança, Maria gritou, imersa na atmosfera mágica, lembrando-se de que a verdadeira ativação da armadura divina não era apenas a proteção, mas uma chamada à aventura. E enquanto a luz brilhava intensamente, ela soube que estavam à beira de um novo capítulo. Mas na profundidade do seu ser, uma pergunta ficou em sua mente. Estamos prontos para o que vem a seguir? Maria olhou em volta, esperando que a resposta não viesse apenas do permanecer em oração, mas sim da coragem de cada um que ali estava. O brilho da luz que inundava a capela parecia pulsar como um coração vivo, batendo no ritmo da esperança renovada. Maria observou cada rosto ao seu redor. Cada expressão refletia um misto de temor e expectativa. A atmosfera estava elétrica, e era como se todo aquele lugar estivesse prestes a ser abalado por um grande mover. Ela sabia que algo extraordinário estava para acontecer. Olhem para ele! Uma voz forte ressoou desde o fundo até o altar. Era um homem conhecido na congregação, alguém cuja fé sempre tinha inspirado os outros. Deus está aqui. Agora é o tempo. É a hora de vestirmos essa armadura que está em cada um de nós. A ideia se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas começaram a se levantar, se abraçar, e um sentimento de unidade transcendia as diferenças individuais. Maria sentiu seu coração acelerando. Uma alegria indescritível tomou conta dela. Esse era o momento que ela esperava, não só para si, mas para todos que fizeram parte daquela jornada. Num impulso, ela avançou mais perto do altar, enquanto a luz parecia intensificar, desafiando os limites da escuridão ao redor. Senhor, ela sussurrou entre lágrimas de gratidão, a tua presença é real, aqui e agora. Queremos te ver agir em nossas vidas. O homem que havia falado anteriormente aproximou-se ainda mais, e seus olhos brilhavam com uma luz interna. A armadura que Deus nos dá não é um mero acessório, é um chamado para enfrentar as batalhas.
O que cada um precisa fazer agora é se despir das inseguranças e vesti-la com a confiança de que somos filhos amados. A multidão começou a aclamar em resposta, um clamor de guerra, um grito de fé. Os hinos de adoração, antes tímidos, agora eram gritos de soldados prontos para a batalha. O calor e a união se tornaram palpáveis. Maria sentiu o chão vibrar sob seus pés e soube que algo histórico estava prestes a ser escrito naquela capela. Era como se o céu e a terra estivessem em perfeita sincronia, e a energia que emanava do altar era a prova disso. Os sons aumentaram, corações se abriram. Uns confessavam suas fraquezas, outros clamavam pela força. "Eu não quero viver assustado", gritou uma jovem, com o olhar cheio de coragem. "Eu também não." Uma resposta ecoava por toda a capela, reforçando a determinação comum. Maria fechou os olhos, permitindo que a onda de adoração a envolvesse. Sentiu-se sendo transportada para um lugar onde a dúvida não existia. Quase como num transe, ela começou a ver flashes de vidas sendo restauradas, de correntes quebradas e de milagres manifestando-se. Era uma visão tão intensa que seu peito parecia estar a ponto de explodir. "Deus nos fez guerreiros", ouviu a voz poderosa novamente. O homem com a luz em seu semblante ergueu as mãos e um amor transbordante permeava o ar. "Com essa armadura, não há inimigo que se sustente diante de nós. Vamos vencer, vamos avante, em nome do Senhor." E assim, com um movimento uníssono, as mãos se ergueram para o céu. Sentimentos de amor, união e força pairavam sobre cada um. Maria percebia que essa não era apenas uma reunião, era um despertar. Todas as promessas de Deus estavam ali, prestes a serem reivindicadas. Mas de repente um silêncio pairou. Uma nova onda de expectativa tomou conta do ambiente e uma pergunta pairava no ar. O que acontecerá se não estivermos prontos para as batalhas? Maria, mesmo no auge da confiança, sentiu um arrepio. O verdadeiro teste da fé estava prestes a começar e seria maior do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Com os corações acelerados, a congregação aguardava ansiosamente pela resposta, na esperança de que, mais uma vez, algo divino se manifestasse diante deles. Que novas revelações estavam por vir. Que desafios os esperavam no caminho iluminado pela armadura divina. O silêncio profundo dentro da capela estava carregado de expectação. Os rostos se voltaram uns para os outros, convidando olhares cheios de questionamentos e anseios. Maria podia sentir a tensão na atmosfera, uma mistura entre o temor e a adrenalina de um momento que seria sem dúvida transformador. E foi nesse instante que a luz pareceu brilhar ainda mais, como se uma presença mais intensa estivesse descendo sobre eles. "É isso! É hora de lembrar que a armadura não nos protege apenas, ela nos transforma", exclamou o homem, trazendo todos de volta ao foco. Sua voz ressoava como um eco poderoso, vibrando nas paredes da capela e despertando cada alma presente. "Estamos aqui para lutar, mas acima de tudo para vencer, para..." As palavras lançadas em meio à adoração tocaram o fundo dos corações. Maria, sentindo uma chama crescente dentro de si, decidiu que não poderia ficar parada. Levantou a mão colocando-se em pé e logo outros a acompanharam. "Estou pronta, Senhor! Mostre-me como!" Ela bradou, sua voz entrelaçando-se com a de muitos outros. Mais e mais pessoas foram se unindo. A energia pulsante parecia os unir em um só corpo, como se cada batida dos corações fosse uma sinfonia de adoração. E nesse poder coletivo, uma sensação de clareza começou a se instalar. A armadura divina é nossa para pegar. Não é apenas proteção, é uma declaração de quem somos, anunciou o homem mais uma vez. Sim, filhos e filhas do Altíssimo, guerreiros do amor e da luz. As palavras reverberavam, ganhando força, e com isso a multidão parecia se agitar.
Maria fechou os olhos novamente, deixando a corrente de adoração tomar conta do seu ser. Sentia-se como uma flecha pronta para ser lançada. Foi então que, de repente, uma ideia nova surgiu em sua mente. É a hora de ativar cada peça da armadura. Precisamos entender o que cada uma representa. Precisamos nos fortalecer juntos. Um murmurinho de concordância começou a se espalhar entre os presentes. Eram consciência e unidade fixados em um único desejo. Vamos começar com o cinto da verdade, gritou alguém. A verdade nos libertará. Vamos nos despir das mentiras que nos cercam. Uma onda de afirmações surgiu e cada um começou a compartilhar suas próprias batalhas com a ilusão e a dúvida. Maria sentiu um novo fogo dentro dela. O cinto da verdade deveria ser a primeira proteção. Lembrou-se das mentiras que sempre a assombraram, das vozes que tentaram desviar seu olhar da verdade divina. Eu não sou um fracasso, eu sou amada e escolhida, ela exclamou. E logo outros repetiram após ela, tomando posse das verdades que as libertariam. E assim, a capela começou a se transformar em um verdadeiro campo de batalha espiritual, onde cada um estava disposto a lutar por sua identidade em Cristo. Os testemunhos de cada fé trazida à luz eram como armas afiadas, cortando as correntes que aprisionavam suas almas. Agora o peito da justiça. Vamos nos revestir da justiça de Deus. Ele nos fez justos, gritou outro. Dizer sim à justiça é dizer não à condenação. A adoração cresceu ainda mais, enquanto cada um se lembrava dos momentos em que se sentiu acusado e proclamava a liberdade recebida em Cristo. No alto da capela, uma luz gradativa iluminava cada canto, e Maria pode sentir que a presença de Deus se tornava cada vez mais palpável. Mas, por dentro, um novo questionamento surgia. E se houver um preço a pagar por esse despertar? Uma sombra repentina cruzou sua mente. Enquanto tomavam audaciosas decisões, um desafio maior havia se formado no horizonte. Ao mesmo tempo que a esperança crescia em seus corações, o temor da batalha a acertava como uma onda fria. Faria, com toda a congregação, o que fosse necessário para vencer. E se a verdadeira luta começasse agora? Ela pôde ouvir os sussurros do passado, e nesse momento soube que apenas o amor teria que prevalecer. Como testemunhas de sua fé, como guerreiras revestidas da armadura divina, qual seria o próximo passo? A jornada havia apenas começado, e ela estava prestes a descobrir a profundidade de sua própria fé. O ar na capela estava saturado de intenções fervorosas. Enquanto as palavras ecoavam pelos altos tetos, um magnetismo espiritual os unia ainda mais. Maria sentia que cada ação, cada clamor, era um passo mais próximo de algo profundamente transformador. A armadura divina, com suas atribuições sagradas, estava chamando sua atenção com uma urgência que era quase palpável. Agora é a hora de usar os calçados da prontidão do Evangelho da Paz, bradou um homem de voz firme como um trovão. Precisamos estar prontos para levar esta mensagem a todos os lugares, para que outros também se unam a nós nessa luta. Naquele instante, uma onda de fervor percorreu a multidão. Maria se deu conta da importância de ser um portador da paz em meio à tempestade. Eu quero calçar esses sapatos, eu quero ser a paz que transforma, gritou enquanto outros se juntavam a ela, tomando posse dessa verdade. A energia na capela cresceu quase eletricamente e estavam todos dançando na graça, movendo-se de um lugar de culto para um campo de batalha espiritual em comunhão. Mas então, como um sussurro cortando a melodia da adoração, um murmúrio começou a aparecer entre os presentes. E se a paz que buscamos nos custar algo? E se a luta for mais difícil do que imaginamos? Essas vozes tímidas trouxeram um leve arrepio nas costas de Maria. A verdade estava diante deles. A paz não era diversão. A paz era luta.
Era um compromisso de acreditar em meio à adversidade. A presença divina se tornou tangível e a iluminação dentro da capela se intensificou. Ela olhou ao seu redor e viu muitos rostos marcados pela determinação, mas também pela dúvida, a luta interna refletida em seus olhos. A verdadeira batalha está nas nossas mentes, pensou Maria com fervor. A voz que havia ressoado antes agora tornou-se uma corrente em uníssono. Vamos revestir-nos da fé. A fé é a proteção que precisamos. Sim, a fé é o nosso escudo, gritou alguém e muitos começaram a repetir. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio que Ele é por nós. A intensidade tomava conta novamente e o coração de Maria se aquecia. A fé era aquela força invisível que a impulsionava a dar mais um passo adiante. Mesmo que o caminho parecesse espinhoso, ela sabia que não estavam sozinhos. E nesse ambiente fervoroso, a dúvida começava a se dissipar. Um novo subir de adoração elevou-se, e as vozes se elevavam como uma única canção de louvor, fervendo na unidade. Maria fechou os olhos, profunda em gratidão pela presença divina que preenchia cada espaço. Mas em meio a toda essa alegria, um pensamento atravessou sua mente. E se os desafios não forem somente externos? E se tivermos que enfrentar algo dentro de nós mesmos? A intimidade do questionamento trouxe um silêncio inquietante na capela, como um peso a ser carregado. O compromisso de fé era forte, mas a incerteza ainda estava ali. Seria capaz de lidar com as batalhas internas que se apresentariam em seu coração? E mais importante, como compartilhar essa jornada com os demais? Com esse pensamento, a luz pareceu brilhar ainda mais intensamente. Ela sabia que a jornada estava apenas começando e que muito ainda havia para se descobrir, e não apenas sobre o mundo exterior, mas sobre si mesma. O temor e a fé coexistiam, e isso intensificava a busca. Estamos prontos para o próximo passo? As palavras emocionadas ecoavam entre os presentes, e Maria não sabia a resposta, mas tinha certeza de que a verdadeira transformação viria de uma luta que não apenas a moldaria, mas a tornaria parte de algo muito maior. Como guerreira da luz e do amor, o destino os aguardava. Mas que caminho seria esse que estariam prestes a trilhar? O próximo desafio estava à espreita, preparado para revelar a enorme profundidade da fé que cada um deles tinha dentro de si. Maria respirava fundo, sentindo um calor emanando de dentro dela. Era como se cada batida do seu coração estivesse se sincronizando com a energia vibrante da capela. Ela olhou para os rostos ao seu redor, cheios de esperança e expectativa. Era um mar de almas unidas em um objetivo comum: buscar a luz, a paz e enfrentar o que viesse pela frente. O fervor que anteriormente havia se estabelecido agora se tornava um convite à transformação interna. Somente juntos temos força, exclamou um jovem que estava próximo a ela, quase que como uma confirmação do que cada um sentia. Essa palavra ecoou entre os presentes, traduzindo a essência do que todos buscavam: a união e o apoio mútuo em tempos de incerteza. E assim, a adoração aumentou, as vozes se entrelaçando, criando uma melodia que pulsava como a própria vida. Mas então, um silêncio quase ensurdecedor caiu sobre a congregação, enquanto um velho de semblante sereno se levantou. Com coragem no olhar, ele disse: a verdadeira batalha começa dentro de nós. Precisamos enfrentar nossas dúvidas, nossos medos, mas não sozinhos. E nesse ínterim, a capela parecia vibrar com a verdade em cada palavra que proferiu. Ouvindo-o, Maria sentiu um frio na barriga. Subitamente, a ideia de lutar contra o que estava dentro dela se tornou mais real. Meus amigos, ela pensou, será que estamos prontos para isso? O anseio para superar os desafios internos parecia um peso a ser desfeito. Como guerreiros, então,
Que armas tinham à disposição? Era como se suas almas clamassem por essas respostas. Vamos clamar juntos, vamos pedir força para enfrentá-los, o velho instigou, e a multidão se uniu em oração, elevando suas vozes como um só corpo. Maria se viu envolta numa bolha de fé e expectativa. Eu quero ser um instrumento, pensou. Eu quero ser a paz. Senhor, dá-nos coragem para enfrentar nossas batalhas internas, que possamos ver além da superfície e descobrir a luz que existe dentro de nós, orou a velha, e sua voz soava como um cântico cheio de esperança. E as orações começaram a fluir cada vez mais intensamente, e os murmúrios de encorajamento e compaixão aumentaram na capela. Maria sentiu o calor da luz divina envolvendo-a, aquecendo seu coração. Quais armas ela deveria empunhar para derrotar as vozes da insegurança que ressoavam em sua mente? De repente, como se a revelação estivesse se desdobrando, uma imagem surgiu em sua mente, a armadura divina. E à medida que cada membro da congregação clamava, sentiu que essa armadura não era apenas uma proteção externa, mas uma viagem reveladora que se iniciava dentro deles, revelando as partes escondidas de suas almas. Sim, ela gritou, precisamos ativar a armadura que já está em nós, para que possamos enfrentar as batalhas não apenas uns dos outros, mas em nós mesmos. O clamor daquela afirmação ecoou, e a luz parecia brilhar com mais intensidade. O que você ativaria se não houvesse mais distância entre você e a sua verdadeira essência? Ela se perguntou em meio àquela atmosfera. Poderia ser a coragem, a compaixão ou até mesmo o perdão que estava guardado. Essa era uma jornada que exigiria não apenas decidir avançar, mas reconhecer que para cada passo que davam havia apoio, amor e compreensão também dentro de si. Conforme o poder do clamor coletivo se intensificava, Maria percebeu que essa experiência não era apenas dela. Era uma dança, uma jornada que todos estavam levando juntos. E nesse ritmo de adoração, ela compreendeu que a fé era a luz que poderia iluminá-los na escuridão de suas inseguranças. Quando enfrentarmos nossas crenças limitantes, poderemos realmente vestir a armadura dentro de nós. Mas enquanto a certeza ia tomando espaço, a interrogação ainda persistia em seu coração. Eles estavam realmente prontos para olhar para dentro de si? Quais seriam os desafios que haviam escondido sob a superfície? A presença divina parecia sussurrar. Prepare-se, pois a jornada para a verdade pode ser mais desafiadora do que se imagina. Que tesouros ocultos ainda esperam para serem revelados nas profundezas de suas almas? Assim, a capela pulsava, e a luz se tornava mais intensa à medida que todos estavam prestes a descobrir a verdade que mudaria suas vidas para sempre. O calor na capela pulsava como um coração vivo, cintilando entre as almas que clamavam em busca de transformação. Maria sentia o peso da expectativa em seus ombros. Era como se cada pessoa ao seu redor estivesse disposta a se despir de suas armaduras cotidianas, revelando vulnerabilidades, anseios e esperanças. À medida que as vozes se entrelaçavam em oração, o velho, com a sabedoria de quem já enfrentou tempestades e renascido das cinzas, levantou uma mão. Precisamos do primeiro passo. O reconhecimento. Reconhecer que todos temos batalhas internas, que cada um carrega suas correntes invisíveis. O primeiro passo para a liberdade é nomear o que nos aprisiona. Vamos! O que te impede de viver plenamente? O murmúrio dos fiéis preenchia o ar. Maria sentiu um calafrio e um impulso. Existia em seu coração aquilo que precisava ser nomeado, uma sombra que se escondia nos recantos mais profundos de sua alma. A dúvida, a insegurança de não ser boa o suficiente para cumprir o propósito que sentia, fervendo dentro de si. Eu não sou suficientemente forte, sussurrou para si mesma, segurando a mão do jovem ao seu lado,
como se quisesse compartilhar sua carga com ele. Sentiu um olhar carinhoso dele, e naquele instante, uma onda de coragem começou a entrar em seu ser. Clame, declare sua verdade, exortou o velho. E junto com todos os outros, Maria levantou a voz. Eu reconheço minhas inseguranças. Eu clamo pela verdade de que sou amado. O peso era leve agora. O eco do muro que havia construído ao seu redor começava a rachar. Mais vozes se erguiam, afirmando suas batalhas e convidando outros a se unirem. Maria percebeu que não estava sozinha. Cada alma tinha sua luta. O cenário transformou-se em um campo de batalha sagrada, onde cada reconhecimento trazia a vitória de um passo adiante. Ao passo que as declarações de vulnerabilidade inundavam a capela, o velho sorriu e declarou: agora para o segundo passo, a entrega. Precisamos entregar nossas inseguranças e medos ao Senhor. Ele nos ouve, Ele está aqui. Foi como se um peso gigante tivesse sido colocado sobre suas almas. Com os corações expostos, a fé unida tornou-se uma lâmina afiada, cortando cada chiclete que ainda as mantinha presas. Entrega, Senhor! Em Ti colocamos nossos receios e confusões! Clamou Maria, sentindo seu próprio coração vibrar em resposta. Que lindo é ver corações se entregarem, murmurou o velho, com lágrima nos olhos. Agora o último passo, a ativação da armadura divina. Vestindo o que é de Deus, fortalecemos nossas identidades. Maria, quase arrebatada pela intensidade do momento, viu uma luz se acender na imagem da armadura que havia se revelado a ela. Vestir a armadura significa viver a verdade de quem somos em Cristo. Seremos mais do que vencedores, afirmou com confiança. Esse clamor coletivo ecoou como um trovão. Com cada respiração, ela sentiu a força da armadura envolvendo-a como um cobertor protetor, e a união de todos ali fez com que a luz dos céus invadisse o espaço, iluminando cada canto escuro que ainda resistia em seus corações. O que será que vem a seguir? Pensou, enquanto os olhares de cada irmão se encontravam, cheios de determinação. Essa fervorosa batalha espiritual não terminara. Pelo contrário, apenas começava. Como cada um enfrentaria suas verdades agora reveladas? Quais gemidos e clamores, agora finalmente expostos, iriam se transformar em testemunhos de vitória? O velho, sabedor do que estava por vir, sorriu, e Maria percebeu que a jornada deles havia apenas iniciado. A luz da capela reluzia e irradiava uma paz inexplicável. A congregação, agora unida e energizada pela ativação da armadura divina, estava prestes a experimentar o verdadeiro poder da fé. Maria, de pé com seu coração acelerado, sentia a presença do Senhor como um fogo ardente em seu ser. No fundo, sabia que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, gritou um jovem, a voz vibrando com ousadia. As palavras ecoaram como um hino em cada coração presente. O velho, com sua sabedoria, levantou as mãos novamente e agora convidou todos a estar em círculo, como um símbolo de unidade. Vamos nos preparar para enfrentar o que está por vir. Agora, cada um de nós representa um elemento da armadura. Vamos declarar isso juntos. Cinto da verdade, clamou uma mulher, e outros começaram a seguir. Peito da justiça, calçados da paz, e assim por diante. A congregação se vestiu, não apenas simbolicamente, mas com a certeza de que eram guerreiros prontos para a luta. O calor espiritual crescendo ao redor deles era inegável. Maria olhou para os olhos estampados de confiança e esperança e sentiu um desejo ardente de compartilhar sua experiência. Irmãos e irmãs, ao ativarmos nossas armaduras, precisamos lembrar que o inimigo não vem apenas com batalhas externas, mas também internas. A verdadeira luta acontece nas nossas mentes. Sua voz, repleta de paixão, atingia cada coração como um dardo de fé. De repente, a atmosfera começou a se transformar.
A luz ao redor do altar começou a aumentar, formando um manto brilhante que envolvia todos ali presentes. Preparem-se para o que Deus vai realizar. O céu está prestes a se abrir sobre nós, exclamou o velho. Enquanto falava, um leve sussurro ecoou pela capela. Abrace a transformação. Maria respirou fundo. Nesse momento entendeu que não se tratava apenas de uma batalha, mas de um convite a todos, à busca da verdade, da fé e da transformação interior. E então, como uma onda, cada um começou a compartilhar testemunhos, de curas, de liberação e de mudanças que já tinham sentido. As lágrimas brotavam, e risos de alegria se espalhavam como uma brisa suave, lembrando-os da bondade do Senhor. Deus não nos deixou sozinhos, Ele sempre esteve conosco, gritou um homem, e as vozes fervorosas em resposta não se fizeram esperar. A capela estava transformada em um espaço sagrado de celebração. Maria observava cada rosto, reconhecendo que ali não estavam apenas lutando contra as forças do mal, mas abraçando a luz que cada um carregava dentro de si. Era um momento de reflexão e união, onde as histórias de fé se entrelaçavam em um poderoso testemunho coletivo. Vamos continuar avançando juntos. É hora de alcançar os que ainda estão perdidos. Vamos levar essa luz a todos os cantos da cidade, Maria exclamou com fervor. O chamado à ação ressoou e cada um, cheio de coragem, se preparava para as próximas etapas da jornada. Ali, Maria percebeu que a verdadeira ativação da armadura divina não era uma simples proteção. Era um ato de amor, um compromisso de fé e uma entrega incondicional ao Senhor. Uma força poderosa começou a invadir a capela e, em uníssono, todos se uniram em uma derradeira oração. Senhor, manda teu Espírito e guia-nos em menção. Leva-nos para onde precisamos ir e enche com a coragem que vem do alto. Estamos prontos para avançar, prontos para vencer. Enquanto a congregação clamava, uma luz intensa tomou conta do ambiente. O calor do amor divino queimava nos corações e cada um sentiu a certeza de que juntos, com fé e a armadura alinhada, estavam prontos para enfrentar qualquer batalha. E assim, naquela manhã ensolarada em Minas Gerais, nasceu uma nova história, uma história de fé, luta e amor. A armadura divina, ativada naquele momento, se tornaria a força motriz para curar não apenas a cidade, mas cada vida que dela fazia parte. Agora, mais do que nunca, Maria entendia a profundidade da transformação. E ao olhar para os rostos dos seus irmãos e irmãs, uma certeza crescente preenchia seu coração. Juntos seriam indestrutíveis. Agora é hora de agir. Se você foi abençoado por esta história de fé, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que aprofundam ainda mais sua espiritualidade. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre este final poderoso. E mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam dessa manifestação divina em suas vidas. Não esperem nem mais um segundo. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos levar essa luz a todos os cantos.